Muito boa noite. Espero encontrar todos bem. Nesse início de final de semana, a gente começa falando sobre um assunto que tem sido muito recorrente junto às crianças, principalmente pelo momento que nós estamos vivendo, que é a ansiedade e os medos infantis. A psicóloga e psicopedagoga Mônica Braz é a nossa convidada de hoje, que vai conversar conosco sobre isso e nos contar de que forma que a pandemia tem agravado esse cenário, os medos que são comuns em determinadas faixas etárias e em quais faixas etárias, e principalmente como nós pais podemos validar o sentimento dos nossos filhos, deixá-los seguros e fazer com que eles se sintam acolhidos, o que acaba sendo o desafio mais importante para que eles não tenham reflexos preocupantes no futuro. A doutora Mônica está aqui, já vou chamá-la a entrar para a gente começar a conversar e falar sobre esse tema. Vamos aguardar aqui a conexão dela. Deixa eu ver aqui. Doutora Mônica, acho que travou, eu não estou conseguindo te chamar, estou aqui tentando. Ah, perfeito. Não, solicitou, agora fica mais fácil. Sexta-noite a internet está cansada aqui. Oi, Melissa, boa Já vai dar noite. certo. Oi, Mônica, boa noite, tudo bem? Demorou um pouquinho aqui. Travou, não estava Boa conseguindo te noite, chamar. Melissa. Seja muito bem-vinda, tudo bem? Obrigada. Tudo ótimo, graças a Deus. Tudo bem frio, né? Friozinho? Bem frio. Tirei o casaco, mas aqui no jeito que tá quentinho. A gente espera que não esfrie mais, que a partir Tá daqui pra cá, só melhore. Só aqueça. isso aí. Eu não sei, eu tô falando por mim, né, gente? Porque eu não, embora seja curitibana, eu não sou das mais entusiastas do frio, não. Tem gente que adora. Para quem adora, então tá perfeito. Eu sou mais da turma do sol, mas eu gosto de friozinho também, Eu tô né? ansiosamente aguardando setembro. Nossa. Mônica, mas quero te agradecer, claro, por você estar com a gente sempre uma vez por mês, sempre trazendo temas muito bacanas e que realmente nos ajudam, me incluo nessa, né, porque também sou mãe, a preparar filhos mais estáveis, né, emocionalmente mais estáveis para o mundo que eles vão enfrentar. Hoje o nosso assunto é a ansiedade, e eu queria te pedir a ansiedade e os medos infantis, né, e de que formas que eles se interligam. Isso. Então, Melissa, é um tema bem amplo, né? Mas são sentimentos, né, que são naturais do ser humano, faz parte da natureza, o medo, a ansiedade. Mas, assim, né, como a criança ela está no desenvolvimento psíquico ainda, é importante a gente observar alguns comportamentos, algumas manifestações de sentimentos, embora naturais, né, do ser humano. Nessa faixa etária pode ter alguma implicação diferente, né, ao longo desse desenvolvimento. Então, assim, o medo e a ansiedade, essas duas coisas podem estar interconectadas. De que forma? Veja, o medo é uma reação natural nossa do ser humano, né? Diante de uma coisa que é ameaçadora, nós manifestamos o sentimento do medo. Ele tem essa função de nos proteger das coisas que nos são ameaçadoras. A ansiedade, ela faz parte no sentido faz parte da natureza também do ser humano, no sentido de também nos prepararmos para as coisas que a vida vem oferecendo, né? Agora, tudo isso tem que ter um limite. Aí, esse limite é que a gente precisa ficar atento. Então, nas crianças, esses sentimentos, eles meio que caminham juntos algumas vezes, né? Então, o que é o medo em si só, e o que é até onde está virando uma ansiedade extrema. Então, a gente sempre tem que estar de olho, né, Melissa, eu digo para os pais, assim, na frequência e na intensidade.
Então, por exemplo, na criança pequena, o principal medo dela ali, quando ela começa a ter a noção de individualidade, por exemplo, 4 até 5 aninhos, ela começa a se ver como um ser mais individual, mas ali por 3,5, 4, algumas crianças mais tardias, um pouquinho mais perto de 5 aninhos, né? Elas começam a se perceber que elas são seres independentes, autônomos, é aquela fase que eles começam a querer fazer sozinhos, né? Vai fazer uma coisa para eles, não, deixa que eu faço, a fase dos porquês. Então, essas descobertas das coisas da vida, eles vão entendendo que eles também podem fazer coisas sozinhos, e podem ficar sozinhos. E esse poder ficar sozinho começa a manifestar a manifestação dos medos. Não que em fase anterior, ou nos anos, né, lá mais, quando eles são mais novinhos ainda, não vão aparecer medos. Vão aparecer medos sim, que são da natureza Sim. humana. Então, é um cuidado assim, lógico, né? Você não vai super valorizar esses momentos de medo dessa criança, mas você também não pode desmerecer. Então, é importante, assim, ter o acolhimento, a criança saber, a gente lidar com isso com naturalidade, né? O máximo possível. E são sentimentos naturais da vida, e dependendo do momento que a família está, dependendo do desenvolvimento, do momento do desenvolvimento psíquico que essa criança está, isso é natural. E às vezes não, então a gente tem que olhar sempre o contexto para poder entender o que está acontecendo, né? Sim, sim. Essa fase, assim, qual que é a principal fase aonde esses medos aparecem? Veja, Melissa, então, o que é evolutivo, assim, que é da natureza do desenvolvimento do psiquismo, né, do ser humano, então, das crianças pequenas ali até 3, 4 aninhos, o medo de ficar sozinho. Então, por exemplo, pode manifestar o medo de não quero ir ao banheiro, o pai tem que ir junto, a mãe tem que ir junto. Ah, eu não quero ficar sozinho no meu quarto. Esse é o medo evolutivo que a gente estava falando antes. Faz parte do desenvolvimento psíquico dela. Ela está se entendendo como um ser único, né? Independente, que ela pode fazer coisas sozinha, eu posso fazer coisas sozinha, eu posso ficar sozinho. Mas eu ficar sozinho, eu tenho medo. Então, esse medo pode ser acolhido e os pais ajudarem sim a criança a entender melhor tudo isso. Agora, só que é uma linguagem muito afetiva de nós para eles, para que eles consigam se sentir seguros, né? Às vezes os pais invalidam de uma forma assim, sem perceber, né? Ninguém faz isso intencionalmente ou para criar problema para o filho, lógico, mas às vezes as pessoas, né, fazem, tipo, isso não é nada, que besteira, né? Isso não está acontecendo, coisas assim. E a criança se sente desmerecida no sentimento dela, né? Não precisa, De certa lógico, forma, ninguém vai desrespeitada. supervalorizar Uhum. isso. Agora vamos pensar. Então, essa criança nessa fase de idade é um medo natural. Agora, uma criança de 10 anos, por exemplo, ou 7 anos, que ela não consegue ir ao banheiro, para tomar banho tem que parar, a mãe estar junto, ela não consegue dormir sozinha, ela não consegue fazer coisas que ela já tem autonomia e maturidade cognitiva para fazer, né, e maturidade motora, tudo para fazer, ela não consegue fazer. Então, é importante olhar mais de perto, está acontecendo alguma coisa. Uhum. Então, sempre olhar o que está acontecendo, por que essa criança está assim. E aí a gente pode se deparar com situações mais específicas, obviamente, né? Os medos da infância, né, Melissa, eles se divergem muito, na verdade, né? Eles podem ser de várias ordens, várias naturezas, né? Várias origens, né? Pode ser de uma coisa situacional ali que a família está vivendo, uma coisa que a criança está vivendo, de repente no ambiente da escola, alguma coisa que está se tornando ameaçadora, alguma coisa na relação com os colegas, na relação com a escola, na relação com a aprendizagem, mudanças de fases, né? Momentos de mudança na família, divórcio, separação, mudança de cidade, mudança de escola. Então, tudo que é, assim, que às vezes, tudo que é novo pode ameaçar. E dependendo do momento da criança, do momento evolutivo, isso pode ser mais ou menos. Né? E dependendo também do contexto da família, dependendo do contexto familiar, da dinâmica familiar, isso pode ser maior ou menor, ter um impacto maior ou ter um impacto menor. E Mônica, assim, para você realmente dar esse acolhimento, porque às vezes a grande dificuldade dos pais é quando a situação surge, você sempre conseguir ir para o ponto de equilíbrio. Porque sim, tem pais que se exasperam de ver os filhos com medo, não, monstros não existem, ou não, ninguém vai morrer aqui, né? Porque aquilo muitas vezes limita o filho e o pai, ele realmente se exaspera e se angustia de ver que algo
que é incoerente, né, para nós adultos, consegue gerar um efeito tão significativo. Mas, ao mesmo tempo, ele começa a se sentir ridicularizado, né? Agora, também, se você acolhe e entra no mundo da imaginação dele de uma forma muito extrema, às vezes ele pode achar que realmente ele tem razão para ter esse medo. Então, como a gente dirigir pela linha do meio? Isso. Esse é o nosso desafio, né? Como pais. A gente precisa sempre encontrar o caminho do meio e a gente está bem com a gente para a gente poder ajudar os nossos filhos a fazerem esse caminho de uma forma tranquila. Mas sempre lembrar, né, Melissa? Isso faz parte da natureza humana. O desenvolvimento dos medos fazem parte da natureza humana. O que a gente tem que estar de olho é na intensidade e na frequência, né? Dessa ansiedade. E aí, sim, então, esse caminho do meio, ele é muito singular também. Depende da família, depende da criança, depende do momento. Mas, via de regra, assim, se você estabelece para você que você não pode, né, que não é saudável, nem para o teu filho, nem para a relação de vocês, nem para a relação dele com o mundo, você extremar nem para um lado nem para o outro, meio caminho andado. Né? Então, se a gente compreende isso e tem esse pensamento, dificilmente você vai para um lado, vai para o outro muito extremo. Você já sabe que aquilo não funciona, não vai ser legal. Sim, né? sim. E a gente vê assim, hoje é uma geração de crianças que eles são muito, muito práticos, muito objetivos, né? As coisas são muito práticas para eles, muito diferente da minha geração, da sua geração, da nossa infância. É uma geração que as coisas mudam muito rapidamente, né? Eu lembro quando eu era criança, lançavam um modelo de televisão, demorava 3 anos para lançar Para mais. Ou mais. Carros, essas coisas, era assim. E hoje não, né? Eles têm um acesso às mudanças de forma muito rápida, que nem sempre é saudável também. Sim. Então, essa coisa muito acelerada da tecnologia deixa, porque é da natureza humana a fase de adaptação. Então, né, a gente acaba questionando assim, será que essas mudanças também é saudável com tanta velocidade? E a gente está no meio disso, eles estão no meio disso, e aí como é que faz, né? Então, tá sempre de olho, assim, né? O que está acontecendo? Uma criança que manifesta um problema mais sério, por exemplo, né? Sei lá, vamos trazer uma história meio densa, mas aquele caso lá de Santa Catarina, o menino entrou lá né, infelizmente, aquela tragédia que aconteceu lá na creche. Então, esse adolescente, em algum momento, ele foi sinalizando que ele não estava bem, de alguma forma, destoou do desenvolvimento dele, com certeza. Não, e depoimentos de pessoas próximas e que ele realmente era muito fechado e que ele demonstrava já traços que exigiam uma atenção maior dos pais, né? Isso. Então, as crianças, os adolescentes vão manifestar alguma coisa que a gente não pode invalidar, percebe? Então, alguma coisa em algum momento aconteceu com esse menino. Né? Não é da natureza humana que ele vá para esses caminhos da patologia como esse menino foi. Então, alguma coisa aconteceu. Lógico, né, Melissa, assim, né, nem tudo pode ser evitado, infelizmente. Você olha para as tragédias da humanidade aí, tem coisas que poderiam ter sido evitadas, tem coisas que não. Então, nem tudo está, de novo, aquela história, nem tudo está no nosso controle. Sim, infelizmente, né? sim. Né, infelizmente. Ou felizmente também, né? Porque também se tem o controle de tudo. Fica tudo muito sem graça, é verdade. Então, não dá, né? Então, a gente ter essa noção de que essas coisas fazem parte da vida, os nossos filhos terem esse entendimento que essas situações fazem parte da vida, mas que é importante a gente validar o que sentimos e aprender a lidar com isso, né? Para a criança é fundamental, Melissa, eu falo sempre para os pais, né? Aprender a dar nome para o que ela sente. Tá, mas isso é o quê? O que você... Vamos dar um nome para isso? Lógico, né? Que do contexto da terapia, a gente usa os recursos, enfim, vai trabalhando isso com a criança. Mas os pais também podem, né? Não precisa trazer a criança no psicólogo para fazer isso. Os pais podem também, de alguma forma, fazendo as crianças entender o que é paciente, dar exemplos, né? É um momento também da vida que é tão importante abrir para a comunicação, a criança sentir que ela pode ter essa parceria dos pais para contar as coisas que acontecem no dia dela. Só que o exemplo sempre vem dos pais, né? Então, assim, claro, você não precisa contar coisas todas lá, né? Eu já digo desgraceiras, às vezes, do nosso trabalho, das nossas coisas, né?
Mas você pode contar alguma coisa para teu filho. Ah, hoje uma situação assim, fiquei triste, dá nome para aquilo que você está sentindo. Né? Hoje fiquei chateada, hoje fiquei tão feliz, aconteceu uma coisa assim, assim, assim. E a criança vai aprendendo a dar nome para essas coisas. Assim. Nossa, hoje fiquei com medo, vi uma situação assim no trânsito, não sei o que lá, achei que a pessoa ia bater no meu carro, senti medo. Ah, meu pai sente medo, minha mãe sente medo. Que bom que eles sentem medo. Isso não é tão, sabe? Então a criança vai olhando para isso, vai se sentindo mais inteirada desse mundo dos adultos e desses sentimentos que ela tem E dentro eles são dela, tão né? atentos, né, Mônica? Às vezes a gente não tem noção do quanto eles prestam atenção, do quanto para eles é importante o que a gente fala e o que a gente traz. Exatamente. A percepção da criança é muito aguçada, né, Melissa? Eles são assim, o tempo inteiro conectados com as coisas. Está aqui falando um negócio, estão lá do outro lado, daqui a pouco, o que, mãe? Às vezes é com ele que você está falando, né? E nem sempre isso é só auditiva, é do campo da percepção mesmo. E a gente. Então, as crianças. Fica à vontade, Mônica, por favor. Então, as crianças têm essa coisa de perceberem as coisas muito rapidamente. E às vezes o adulto invalida isso, né? Então, por exemplo, a criança, né, um exemplo comum, assim, às vezes os pais, ou o pai ou a mãe, alguém está triste, né, está chorando com alguma situação específica, e a criança fala, poxa, mamãe, você está chorando? Não, não estou chorando, não. Não, não, é impressão sua, não estou chorando, está tudo bem, né? Na ideia de dizer, de poupar a criança de alguma coisa, ela está invalidando o sentimento, né? E a percepção da criança. Então, você não precisa, se você não quiser contar exatamente o porquê, não precisa entrar em detalhes, tem coisa da vida adulta que é da vida adulta. Essas coisas nem sempre, né? Tem que ter um limite ali também, que é a vida do adulto, é a vida da criança. Mas você pode dizer, sim, eu tô triste, mas não é nada com você, sei lá, não é nada com isso, com aquilo, que seja ameaçador para a criança. Vai ficar tudo bem, assim como você fica triste, eu também fico triste, mas está tudo bem, daqui a pouco vai ficar, entendeu? Uma coisa assim para que as pessoas fiquem, para que a criança se sinta segura naquilo que ela está sentindo, né? E é um hábito que a Às vezes a gente gente precisa ir alimentando de tempos em tempos, né? Porque às vezes a criança vê a mãe triste, é muito comum. Você tá lá com o rosto todo sim, molhado. ainda mais Ah, não, eu tô, sei lá, com dor de cabeça. A criança sabe que aquilo não é verdade, né? Então é você isso. realmente estabelecer um vínculo, uma relação de confiança forte com o teu filho, com a tua filha. Exatamente. E é nessa fase que a gente constrói isso, sabe, Melissa? É na fase da infância que a gente constrói esse caminho da confiança, da credibilidade, da parceria, né? Que lá na adolescência eles vão precisar muito Sim. disso. As coisas, cada vez mais eles estão expostos a muitas coisas que não são saudáveis, né? Hoje a gente vê, por exemplo, a questão das drogas, do álcool, cada vez eles estão começando mais cedo. E é uma geração mais ansiosa, é uma geração mais imediatista, eles querem tudo, porque é uma característica da geração Sim. deles. São mais perceptivos também. Então, assim, quanto melhor emocionalmente eles estiverem, mais protegidos eles estão, né, dessas Com situações. certeza. E no abuso, né, no uso abusivo dessas coisas. Mônica, assim, a gente falando um É muito pouquinho comum. menos agora de medo e indo um pouco mais pro lado da ansiedade. O que mudou no último ano? De que forma que esse impacto Então, aumentou? veja, essa é a questão daí da pandemia, essa coisa do vírus, né? Lógico, mexeu, desestabilizou muita gente, né, Melissa? E essa ansiedade, ela tem se tornado maior, né, em todas as faixas etárias, assim. As crianças também, né? Embora para a criança seja prazeroso, estar na companhia dos pais, estar na presença dos pais, essa presença dos pais em casa nem sempre é essa, podem estar junto. O pai está lá, mas está trabalhando, está fazendo outra coisa, ele não pode dar aquela atenção que a criança achou que ela poderia ter ou que ela está precisando naquele momento, né? Então, isso também pode deixar ela ansiosa? Pode. Às vezes a criança quer ir para a escola, eu gostaria de ver meus amigos, né? Não dá. Então, essa limitação que foi tendo em função do contexto pandêmico, acabou, sim, potencializando a ansiedade nas crianças. Mas a gente tem que estar sempre de olho, né? Aquilo que a gente fala sempre, assim, a criança tem um limite para isso. Se essa ansiedade está trazendo perturbação do sono, da alimentação, está criando medos exagerados, né? Está trazendo algum outro tipo de perturbação no relacionamento com as pessoas, vem agressividade ou introspecção, fica muito fechado.
Então, a gente tem que observar. Nem sempre a criança ansiosa é aquela que está roendo unha o tempo inteiro, né? Sim, às vezes os sinais são mais Essa sutis. ansiedade, Uhum. sim, ela, né, manifesta na alteração de sono, alteração de apetite, por exemplo. Né? Às vezes a criança faz um quadro, por exemplo, de febre, aí os pais pensam que é Covid, pensam que corre com a criança, não tem nada. Aí daqui a pouco febre de novo. Aí vira a criança do avesso, faz um monte de exame, isso, aquilo, não tem nada. Então, ela fica tão ansiosa, né? Daí a gente ouve, assim, algumas histórias. Nossa, mas é que a mãozinha estava suando demais, não sei o que lá. Então, a sudorese é a manifestação de um sintoma. Taquicardia é a manifestação de um sintoma. Isso acontece com criança? Acontece, né? Isso é a manifestação física, né? Dessa ansiedade. Essa coisa da incerteza, fica tudo muito incerto, as crianças, quando que a gente vai poder fazer tal coisa? A gente diz, olha, a gente não sabe ainda, tem que explicar para a criança. Isso gera ansiedade? Gera, né? Porque é uma geração que eles têm tudo muito pronto para já, né? Pegam um celular, pegam um tablet, o computador, e tem tudo acesso a tudo. Sim. Esse momento é dor, né? Mas, lógico, essa situação, essa questão da infância, ela pode ser administrada de uma forma leve. Essa é a ideia, né, Melissa? Que a gente consiga administrar tudo isso, mas de uma forma leve. Sem dúvidas. O mais leve possível, né? O mais leve possível. Outro dia a gente falava dessa questão do luto, das perdas, né? Então, depende muito. Então, às vezes a criança ela está num momento assim de ansiedade extrema, mas é natural que naquele momento ela esteja num momento de ansiedade extrema. Perdeu alguém que ama, por exemplo, né? Um irmãozinho, um irmão, um pai, uma mãe, alguém, né? Então, como que essa criança não vai ficar dessa forma? Então, é natural, nessa situação é natural. E dentro dessa convivência familiar que ficou tão próxima agora também, né, Melissa? A gente vê que as relações elas ficaram mais conflituosas algumas vezes, Pelo né? excesso de convívio, né? Função Acaba que você vive coisas que algumas coisas não tão boas se evidenciam nessa rotina mais intensa. é, Uhum. isso. E tudo muito no mesmo lugar, né? Ficou tudo muito dentro de casa. Então é natural que as relações fiquem mais estremecidas, né? E que traga mais situações de conflito. Isso também a criança percebe? Percebe. Muitos casais nesse momento aí da pandemia, nesse 1 ano e pouco aí, vem passando, né, por questões importantes. E é natural, porque veja, né, é uma convivência diária e tem pessoas que trabalhavam juntos, sei lá, né, empresa familiar, trabalhavam juntos na empresa e agora a empresa dentro de casa, o casamento dentro de casa, as crianças dentro de casa, né? É. Então, tudo ali. Não, exatamente. E a coisa pode ser. É o desgaste de relação que às vezes acontece quando já se vinha, né, num processo de conflito ou se evidencia. Muitas vezes a situação financeira que está muito incerta, então os pais estão cada vez mais nervosos, e a criança no meio disso tudo, né? Mas essa questão, assim, muitas escolas já estão com o presencial, com o híbrido, e tem crianças, eu vejo até pela sala do meu filho, a escola dele já voltou para o presencial, e tem duas amiguinhas que não voltaram e que estão 100% no online. Psicologicamente para as crianças, Mônica, como que você vê isso? Essa questão do ensino híbrido, como que a psicologia vê esse momento? Veja, Melissa, assim, olha, é da natureza da criança a necessidade da interação Uhum. social, né? Agora, dependendo da faixa etária também e da forma como a família administra esses cuidados, é recomendável ou não, né? Então, assim, a gente sempre orienta a família no sentido do que é mais seguro para você nesse momento. Também não adianta, se o pai ou a mãe estão extremamente inseguros ainda com essa coisa, e mandar a criança para a escola, a criança vai sentir, ela não vai ter em paz lá, principalmente as crianças Sim, pequenas. Os maiores ainda conseguem lidar com isso de outra forma. Mas as crianças de 10, 11 anos para baixo, 10 para baixo, eles têm ainda essa coisa mais presente. Pequenininhos mais ainda, né? Até 5 aninhos ali. Eles não vão estar tranquilos lá. Né? E aí é mais uma coisa, mais uma ansiedade que ele tem que administrar. Porque daí a insegurança, a angústia de ver o pai e a mãe, como é que eles não estão em paz lá. Agora, os maiorzinhos, eles já dão conta melhor disso. sim. Então, a gente olha para isso como
cuidado, sabe, Melissa? No sentido assim, não é tipo, ah, pode ir todo mundo, tem que ir. Eu acho que é importante, né? Eu penso que é importante essa convivência, a interação também é estruturante do ponto de vista psíquico. Ainda mais as crianças que não têm irmãozinhos, que são as crianças que só tem ele em casa, né? Às vezes nem prima essa criança tem, é só ela mesma na família. E nem sempre essa convivência só com adultos vai fazer bem para essa criança. Sim. Percebe? Então, é uma coisa assim que a gente precisa olhar com cuidado, né? E não tem uma regra única, básica, tem que ser assim ou tem que ser assado. Acho que depende, mas de modo geral, se a gente conseguir passar para as crianças, né? Que aos poucos ela pode ir voltando. E tem que ter segurança, acho que essa segurança tem que vir muito dos pais, né? Agora, mas, por exemplo, se você entra numa família que tiveram perdas significativas, Assim. né? Efetivamente falando, né? Aí como é que essa pessoa vai se sentir segura para mandar a criança de 3 anos para a escola? Não vai, né? Então, é uma família que vai precisar se reconstruir emocionalmente dentro dessa perda, para que depois ela se sinta segura e consiga mandar essa criança para a escola, devolver essa criança para o mundo, da interação, para que essa criança cresça saudável. A criança fatalmente Então, é o reflexo do meio em que ela vive. Então, as crenças dela são as crenças e as vivências, experiências dos pais, né? tem, sem dúvida. Ela está muito de olho no comportamento do adulto, né? O adulto vai ser o modelo. As referências familiares, elas são muito importantes, elas constituem nosso psiquismo também. Então, isso é importante, a criança está sempre de olho no comportamento do adulto, como é que ele está, né? E eu costumo dar o exemplo para os pais, assim, né? Se você tem que estar bem, não que você tenha a obrigação de estar bem 100%, óbvio que não, né? Não tem nem Porque a gente que é como. pai e mãe, você tem que ser né? Os nossos filhos também não têm que ser perfeitos, né? Isso não existe, isso também é patológico, isso vai para o outro lado da história, né? Então, não, claro, mas você precisa estar o melhor possível resolvido com as suas questões. Senão você não consegue ajudar teu filho, né? E isso impacta nele Mais ou diretamente, menos, sim. sim. Então, são coisas assim que a gente tem que ir prestando atenção no desenvolvimento das crianças para que a gente possa ajudá-los, né, a passar por esse momento que agora está mais difícil. Então, medo e ansiedade sempre foi da natureza humana, sempre foi da natureza da criança. Agora, nesse momento, potencializou, lógico, né? Todas as pessoas. é, Hoje mesmo, tive uma consulta médica, o cara falou para mim, falou, Mônica, eu nem fico pensando muito, que senão eu surto. Ele falou assim, eu não surtando, para mim já está ótimo. É porque, na verdade, é Né? algo que depende muito pouco de você, né? Os cuidados você já sabe quais são. Então, se você fica ali com a TV ligada no noticiário o tempo todo, é muito fácil você perder o pé da história. E às vezes as pessoas se perdem nos próprios pensamentos mesmo, né? Essa coisa de ficar pensando, às vezes nem vê jornal, nada, mas fica pensando. Ah, alguém perto está internado, alguém está assim, a pessoa já fica com os pensamentos persecutórios, pensando coisas ruins o tempo inteiro. Então, né, dá uma cuidado com isso. Na criança, sim, ela percebe, né? A criança ela é muito rápida nessa percepção. Um sentimento também que a gente vê bastante nesse momento aí nas crianças é a frustração, né? A frustração de não poder fazer isso, não poder fazer aquilo, né? De não, aquela viagem de férias que teve que ser mudada. Imagine. E eles perguntam muito, né? Principalmente as crianças menores, eles trazem muito. E esses tempos meu filho chegou e falou assim, quando que eu vou poder abraçar os meus amigos na escola? O que você responde? É, Filho, eu não sei dizer. A hora que as pessoas se cuidarem, se todo mundo se cuidar, o vírus vai embora antes, mas a mamãe não sabe dizer para você quando ele vai embora. Ninguém tem como saber disso. Então é um desafio é, você responder essas perguntas. Você nunca sabe se você está indo no caminho certo ou não. Mas eles perguntam e eles estão plenamente cientes do mundo em que eles estão vivendo. sim, sim, eles sabem. Então, esse é o nosso papel, né? A gente fazer as coisas. Vou pegar uma aguinha Claro, aqui fica à que vontade. deu uma enroscada. Pronto, desculpa. Enfim, então, voltando um pouquinho, as crianças, sim, as respostas que a gente dá para eles, né? No sentido de ajudá-los, né? Para que eles consigam. Eles têm sim essa noção do que está acontecendo, lógico, você não precisa potencializar nada, né? Mas explicar para eles dentro de uma linguagem apropriada, dentro do que eles consigam entender, realmente isso está acontecendo, mas não vai ficar sempre assim.
daqui a pouco as coisas se organizam, né, e as coisas vão voltar de alguma forma. Como era, não vai ser. A gente vai ter talvez alguns cuidados, né? A gente vê as escolas também já se reestruturando, pensando em outras formas de atuação, né? Sim, sim. Mas vai um tempo ainda, mas penso que as coisas tendem a se organizando. A gente precisa passar isso para as crianças de uma forma tranquila, né? Não com desespero, mas mostrar que a gente, eu não sei, Mônica, se esse é o caminho, mas mostrar que a gente também não tem a resposta, né? Mas que tudo tende Mostrar que a, sim, nós bom, também não sabemos, né? Mas tudo está se encaminhando para uma isso, melhora, se Deus quiser. isso. Sim, sim, sim. Essa coisa da frustração que eu vinha dizendo, né? Essa coisa das férias que não aconteceram. Eu vi ali que alguém colocou uma coisa de festa de aniversário, né? De comemorar aniversário sem a presença dos amigos, sem a presença dos primos. Isso é frustrante para a criança? É frustrante. Mas a frustração também faz parte da vida. E a gente ensinar para essa criança que não vai ser sempre assim. É nesse momento, que não vão ser todos os aniversários serão assim, não serão todas as férias dessa forma. Que a gente tem que ter paciência, agora dá para fazer desse jeito, é um dia de cada vez. Eles vão internalizando isso. Se para o adulto isso ficar tranquilo, para a criança também vai ficar tranquilo. E aí eles conseguem ter essa tranquilidade, né? Não, a tranquilidade não é uma coisa assim de responsabilidade, né? De não se cuidar, de não se proteger, mas se proteger entendendo que aquilo agora essa proteção ela é Sem necessária. dúvida. Antes não era, agora é necessária e eu preciso ir para a escola, ou eu preciso fazer tal coisa, e nesse momento é assim. Então, se nós pais tivermos essa tranquilidade para passar para os filhos, também meio caminho andado. Ajuda. Não, e a gente, eu acho que a maioria dos pais de filhos pequenos se surpreendeu muito com a forma como eles estão lidando. Então, no caso da escola do meu filho, ele está indo desde a colônia de férias em janeiro. E assim, os cuidados, a gente foi até a escola, então em mesa onde sentavam 3 amigos, uma mesa grande, hoje sentam 3. Eles te pedem para levar 6 máscaras para a escola ao longo do dia. Então, não teve nenhum caso na escola onde a gente ficou sabendo, pelo menos ali nas crianças, né, da mesma faixa etária dele, nenhuma criança manifestou, teve Covid. Então, você começa a ficar tranquilo com a segurança que é dada. E para eles está muito, muito habitual você usar a máscara. Eu lembro que a gente conversava antes de voltarem às aulas, né, Mônica? Assim, os pais conversando muito, mas como que a gente vai colocar máscara em crianças pequenas? Hoje eles colocam e tá tudo ok. A gente quer que eles tirem logo, É, mas se nesse momento isso é necessário, a gente percebe que eles têm uma adaptabilidade, né? E que eles exatamente. vão, e que é E é assim que nessa tem que coisa. ser, então é assim que vai ser. E não pensar muito, não tentar racionalizar demais. É, e é nessa coisa da adaptação, Melissa, que as pessoas se redescobrem, né? Então, quando a gente precisa se adaptar a uma coisa, eu preciso inventar esse negócio dentro de mim para eu poder conviver com aquilo. Então, a adaptação, a improvisação faz com que a gente descubra muito da gente. Então, por exemplo, as crianças pequenas usando máscaras. Claro que eles têm comportamentos mais impulsivos, né? Nem todos querem ficar, mas a criança que tem comportamento impulsivo com a máscara, ela já tinha comportamento impulsivo com outras coisas também. Sim, Né? é um traço da Então, personalidade dela. Uhum. então, na adaptação, a gente se descobre nas coisas, e a criança também. Então, ela vai entendendo, ela vai se adaptando e vai entendendo que agora as coisas funcionam A assim. Camila colocou aqui, Né? E daí, adaptação até melhor que a nossa. Camila, com certeza. Com certeza. eles têm a criança, via de regra, assim, né? Eu costumo dizer que eles lidam melhor com as coisas, com algumas coisas, com as coisas da vida, perdas, até melhor que o adulto. Mas o papel nosso é passar essa naturalidade, essa leveza para as crianças. Claro, né? Embora a gente às vezes se depare com momentos mais densos, coisas mais dolorosas, né? Mas eu acho que se a criança perceber isso como um movimento natural da vida, né? Mesmo que sejam as perdas, efetivamente falando, perda de morte mesmo, né? Por morte, a criança lida melhor, sem dúvida, com esses medos, com as ansiedades. A gente vê algumas crianças assim com medos muito específicos, medo do escuro,
medo do palhaço, medo da bruxa, medo do monstro, medos, né, muito específicos. Então, também, né, Melissa, esses medos também, a tendência foi que eles se aumentaram, né, durante a pandemia aí. Mas, de novo, a gente volta para aquela questão. Então, são os medos, tem medos que são naturais, evolutivos, e tem medos que Uhum. não. Então, o medo, quando ele é muito específico, a gente precisa olhar mais de perto, né? Na família, na escola, no desenvolvimento do psiquismo dessa criança. Por que esse medo está tão acentuado? Por que ela colocou essa questão do medo desta forma, está colocando isso dessa forma no mundo? Então, a criança vai sinalizando, a gente tem que ir prestando Uhum. atenção, né? Para que lá na frente a gente não tenha problemas, como, por exemplo, a gente citou agora há pouco esse menino lá de Santa Catarina, né? Então, a criança vai sinalizando e é importante que você preste atenção nesse movimento dela. Mônica, nem sempre o que ele sinaliza é exatamente o que ele está sentindo, né? A gente é muito É, curioso isso, eu achei muito interessante aquela explicação que você me deu no offline sobre o medo de monstro. Então, na verdade, o monstro, até se você puder explicar de novo essa questão, o monstro é algo que ele tem várias formas, ele é algo que você não conhece. isso, exatamente. É uma coisa nova para a criança. O medo do monstro, né? É exatamente isso. O monstro, a bruxa, o palhaço, ele tem um estereótipo, tem uma coisa meio pré-definida. Você fala uma bruxa, você imagina já alguma coisa com um Chapeuzinho, a chapéu, vassoura. é. Agora, fala monstro, o monstro não. O monstro pode ter realmente várias faces, vários tamanhos. Ele pode ser de 3 metros de altura e pode ser desse tamanho, né? Ele pode estar enorme, pode ser pequeno. Então, a criança, ao se deparar com coisas que ela não consegue nomear, que ela não consegue compreender, até porque o desenvolvimento cognitivo dela ainda está em desenvolvimento, ela dá esse nome do monstro. Então, o monstro pode ser tudo aquilo que ela não, que a percepção capta, mas que ela não consegue trazer para o cognitivo, para a consciência e dizer é isso, né? A criança mais velha, às vezes vê os pais meio assim e fala assim, gente, vocês vão separar? O pequenininho não, o de 4 anos, ele não chega e fala assim, gente, vocês vão separar? Não, né? Ele mostra isso de outra forma, ele pode começar com medos, que daí é aquele momento que ele está, naquele momento que ele está conseguindo fazer coisas sozinho e ele está assimilando a percepção de que ele pode ficar sozinho. Se meus pais se separam, o que vai ser de mim? Entendeu? Quem Então, vai me mais ou pegar na menos isso. escola? Ele vai pegar na escola, né? Então, o monstro, a ideia do monstro, por exemplo, que a gente estava falando anteriormente, está conectado com essas várias áreas da vida da criança. Né? Pode estar no social, no familiar, no desenvolvimento O dela próprio medo da mesma. pandemia, né? Então, Que ela não sabe. o próprio medo da pandemia, né? Que ela não consegue administrar e se compreender tudo. Muita coisa ela compreende, mas outras ela precisa da confirmação do adulto para que aquela compreensão se confirme dentro dela. Então, são várias coisas, né, que podem compor o monstro que essa criança está tendo. Mônica, Agora mesmo, não, não, diga, por desculpa. favor, não. Eu tenho uma pergunta para fazer, mas conclua primeiro. Completando a ideia, assim, né, do medo mais específico, por exemplo, o monstro, a bruxa, o palhaço. Esses medos, sabe, Melissa, de bruxa, especificamente de palhaço, normalmente ele está relacionado a medo de pessoas. O monstro é relacionado mais a medo de situações da vida. Uhum. Bruxa, palhaço, normalmente, lógico, tem as exceções. Ele está mais relacionado a medo de pessoas Porque você disse que é algo específicas, mais né? específico, já tem uma forma específica, já é algo mais definido. E, Uhum. exatamente. E às vezes é de uma pessoa específica que ela tem medo. Isso é meio comum também em crianças que estão passando por situações de abuso, né? E esses medos da infância, quando não tratados, eles vão para o resto da vida. Né? Tem adultos que têm medo de bruxa, tem adultos que têm medo de palhaço, tem adultos que têm medo de Papai Noel, né? Tem criança que tem medo de Papai Noel, não pode ver um Papai Noel na frente. Entra Pânico. em crise, né? Faz uma crise de ansiedade. E palhaço, né? Às vezes os pais querem agradar a criança, contratam um palhaço, né? Os convidados da festa saem correndo, porque morre de medo. A criança tem um ataque. Então, é, É. Então, esses medos mais específicos, a gente precisa ficar de olho, né? Então, o que está acontecendo? Olhar mais de perto para essas situações e compreender esse universo da criança, né? Por que ela está passando? O que
que está acontecendo? Mônica, Mais ou um menos medo aqui, ó. A Camila fez aqui a pergunta, seria a próxima pergunta que eu iria fazer para você. Quando a criança diz, também. mamãe, você irá virar uma estrela, tenho medo de não ter você. Enfim, num resumo, esse medo da morte dos pais, né? A gente não sabe em que idade é normal. Você já me disse que toda criança em algum momento passa por isso, mas como lidar com os filhos com esse medo da morte dos pais? Veja, então, de novo, a gente precisa contextualizar. Essa criança está me perguntando naturalmente ou ela está me perguntando porque existe a iminência de morte, alguém está doente na família, o avô, um tio, alguém, ela escutou alguma coisa, tem um cenário de perda iminente na família ou não, né? Então, dependendo da situação, a gente vai conduzir isso de uma forma ou de Uhum. outra. Se tiver uma situação de perda imenente, alguém pode morrer porque está doente ou aconteceu alguma Há coisa, uma sei lá, razão para a um preocupação acidente, dela. Uhum. uma parte específica, aí sim, você vai sentar. Mas sempre lembrando, né, Melissa, com naturalidade. Claro que às vezes a gente está meio mal para falar com uma situação dessa, por exemplo, uma situação de doença ou coisa assim. Mas aí você busca uma ajuda, mas é importante você passar naturalidade para a criança e explicar para ela, passar que isso faz parte dos processos da vida. Então, se é uma criança, depende da faixa etária também. Você falou outro dia na outra live lá, né? Mas a criança pequena, quando ela se depara mais com essa coisa que ela pode ficar sozinha, ela vai ter mais medo da morte, por volta dos 4, 5 aninhos. Mais para frente, é natural, né? Se não tiver nessa fase, esse mulher, pode ser que isso acentue, depende do contexto da família, sendo, enfim. Mas esse medo, ele é natural. Então, como é que a gente explica isso para a criança? O mais naturalmente possível. Então, essa coisa vai, mãe, você vai virar estrelinha? Se é uma criança muito pequena, até os 5 anos, é uma coisa que ela vai imaginar que você vai virar uma estrela e que você vai, tipo, sumir e vai lá para cima mesmo. Ela não tem, você tem que falar para ela a palavra morte. Explicar para ela que a morte é uma coisa Para quem quer saber definitiva. mais sobre o tema, dentro ali do IGTV do Escolha Ser Feliz, tem uma live só sobre luto. Gente, que olha, eu falei para a Mônica das lives que eu fiz na minha vida, foi uma das lives mais explicativas e mais sensacionais que eu fiz. Ela falou de uma forma muito didática, ela explicou de uma forma muito amorosa e prática como a gente abordar a questão da morte de entes queridos com os nossos filhos. Eu te parabenizei muitas vezes, te parabenizo hoje de novo, Mônica, porque foi fantástica. Mas essa questão, quando é especificamente com os pais, né? Porque às vezes assim, a criança, você não manifestou nada, ninguém está doente, você percebe que é um medo muito grande dela de ficar sozinha, de ser abandonada, né? E agora, se de repente os meus pais, que é quem é o meu suporte, se vai, como eu fico? Isso. Então, esse é um medo natural, evolutivo, né? Que em algum momento ele vai Uhum. passar. Começa ali naquela fase que ela começa a ter mais autonomia, mais independência, começa a perguntar, fazer aquela fase das perguntas. Isso é natural, né? E aí a gente tem que explicar para a criança com naturalidade, que esse vínculo de amor, se ela compreende esse vínculo de amor, ela não vai ficar em crise, né? Ou a crise vai ser muito menor. Mas, assim, então é um medo natural da criança, o medo de perder os pais, é da natureza do desenvolvimento da criança, e a gente precisa sempre estar de olho. Então, passou da fase evolutiva, tá? No outro momento da vida, uma criança de 11, 12, ter medo exagerado de perder os pais, aí a gente tem que olhar mais de perto, o que está acontecendo? Né? Por que, que essa criança está com esse medo tão aflorado nesse momento? O que está acontecendo com ela? Da onde está vindo tanta insegurança? Em uma criança mais velha, a gente pensa nesse sentimento de insegurança dela dar conta das coisas da vida. Então, por exemplo, a fase de 11, 12 anos, ali, saem do quinto ano e vão para o sexto, tem mais matérias. Se é uma criança que é muito super protegida dos pais, foi ali durante o ensino fundamental muito protegida, né? Alguns pais, sem perceber, estão super protegendo, super protegem, faz tarefa para criança, aquelas coisas, né? Facilita demais a vida da criança. Aí ela vai para o sexto ano, e ela se depara com mais matérias, mais professores. Tem escolas que já no quinto ano já tem, né? Mais matérias, mais coisas. Ela se depara com aquilo, ela se assusta, ela começa a ter medos persecutórios de abandono, de medo dos pais, começa a ter pesadelo, que o pai abandonou, que a mãe abandonou.
Mas, na verdade, é um medo que não foi trabalhado lá atrás, por essa dependência, e a criança continua com Sim. isso. E isso vai aparecer na vida dela. Né? Adolescente que não sabe lidar com perdas afetivas, adultos que não sabem lidar com perdas afetivas. Que Né? não são É que a gente poucos. tem que saber também. A gente tem que saber, né? Vai aprendendo, conforme você vai vivendo essas experiências, você vai aprendendo, lógico, né? Sim. Mas, assim, então essa coisa do medo dos pais, ela pode, né, como eu disse no começo da nossa conversa, está vindo de várias fontes, está vindo de vários lugares, né? E a gente tem que lidar com isso dependendo do momento, É sempre um né? desafio, Então né? tem todas as... Sempre. Mas são desafios eu digo que são desafios que a gente cresce muito com eles, né? E é importante a gente mudar de fase também com eles. A gente precisa mudar de fase na vida com os nossos filhos. A gente, às vezes, continua lidando com ele como se ele tivesse menos idade. A criança está com 12, está querendo dar banho na criança, não pode mais. A criança está com 9, 10, né? É. E, eu vou trazer aqui uma experiência pessoal, Por né? Que eu acho favor. que pode ilustrar essa mudança de fase. Às vezes a criança sinaliza para a gente quando que a gente tem que mudar de fase com eles, essa coisa da superproteção, que gera medo e ansiedade nas crianças e que pode levar lá para frente. Então, eles mudam de fase, você precisa mudar de fase na relação com eles também, né? Então, a criança tem um momento que você precisa escolher a roupa para ela, tem um momento que você não pode mais escolher a roupa para ela, né? Tem um momento que você precisa sentar com ela para ajudá-la a fazer a tarefa, tem um momento que você não pode mais sentar com ela para fazer a Sim, tarefa. ela precisa ter essa autonomia. Eu tenho 3 filhas, né? Aí a mais novinha, a Helena, um dia parei para deixá-la na frente do colégio, era um colégio assim com muito movimento ali na rua, ali na Bispo Dom José, muito movimento de carro e tal. E eu não tinha tempo, às vezes nem paciência para ficar naquela fila enorme para deixar as crianças lá, né? Eu ficava do outro lado da rua. Então eu parava o carro lá, estacionava lá no Star, descia com ela, atravessava a rua, ela entrava, beijinho, tchau, vai embora, né? Aí, tipo assim, ela fez 8 anos ontem, hoje eu fui levar ela para a escola. Aí parei o carro do outro lado da rua, tava soltando o cinto, ela botou a carinha assim e falou pra mim, mãe, hoje eu vou atravessar sozinha, tá? Eu falei, como vai atravessar sozinha? Oi? Aí eu falei, como vai atravessar sozinha? Daí eu falei, não, espera. Eu falei, espera. E muito carro ali, tinha um guardinha, né, que cuidava de tudo, mas eu falei, espera um pouco. Quando eu falei, espera um pouco, ela já estava fora do carro, na minha janela, e falou assim pra mim, ajeitou a mochilinha e falou assim, mãe, tá na hora de eu tomar uma decisão madura, você não acha? 8 anos? Ai, que graça, gente. E daí você vai dizer o Eu que pra ela, falei, Mônica? Eu não tô preparada? deu vontade, mas eu não, tá na hora dela ir, né? Aí eu falei, tá bom. Eu falei, então vai. Eu falei, tá certo, então vai. Botei o cinto de novo pra me segurar ali, pra não sair correndo. Não, fiquei ali paradinha. Aí ela foi, atravessou a rua assim, saltitandinho, toda feliz, chegou do outro lado, jogou beijo, foi embora, né? Ai, Essa, mas são fases que eles ela disse pra ensinam, né? Muitas vezes são eles mim, que. Porque tem crianças que têm essa independência muito mais aflorada. E quando você vê, eles já foram, né? Você que tem que já lidar com foi, a gente isso. tem que Eles já foram. a gente tem que deixar que vá. Ela disse pra mim, mãe, você não precisa mais atravessar a rua comigo, eu quero ir sozinha, eu já posso ir sozinha, né? Eu Então sou uma vai, adolescente de 8 anos, foi. tá? Eu tô... Mais ou menos isso. Mônica, para a gente finalizar, nós estamos aqui a 12 minutos de finalizar. Eu imagino que na live com a gente tenham vários pais de crianças pequenas. E eu e a Mônica, a gente costuma conversar muito sobre esse tema, gente, offline. E aí a gente seleciona o que a gente vai trazer para vocês aqui. Então, assim, desse perfil das novas crianças que estão vindo, né? Que elas vêm muito mais perceptivas em relação ao mundo ao redor, elas vêm mais independentes, elas vêm nos surpreendendo cada vez mais. Queria que você contasse um pouquinho disso para realmente para quem está assistindo a gente e que está lidando com esse desafio de criar filhos também. A gente sempre lembrar, né, Melissa, que, lógico, uma geração é muito diferente da Sim, outra. E o mundo se transforma porque as gerações se transformam, obviamente. Então, essa geração que está vindo, essa geração que está aí, eles vêm para esse mundo mais avançado, mais tecnológico, as coisas mudam tudo muito rapidamente.
E eles já vêm com essa percepção da mudança, que tem que mudar tudo muito rápido. A tecnologia se avança, né? A gente estava falando quando eu era criança, quando a gente era criança, né, o negócio, por exemplo, da televisão mudava assim, tipo, lançava uma nova hoje, 3, não sei lá quanto tempo depois, 4, 5 anos outra, né? E hoje não, é tudo muito uma velocidade muito maior, as coisas acontecem muito mais rapidamente. E às vezes a gente se afasta um pouco desse entendimento, dessa compreensão, que essas crianças fazem parte desse mundo, desse universo, e que o pensamento, a forma de agir delas são muito mais rápida, essa coisa da percepção. Eu acho que essa coisa da percepção a gente não pode invalidar nunca, jamais, das nossas crianças, Sim. né? E por isso que cada vez mais a gente tem que ser mais claro com elas, porque elas têm acesso a muito mais informação do que a gente tinha. Elas descobrem que o Papai Noel não existe muito mais cedo. Infelizmente, eu estou aqui contando que no próximo Natal eu ainda vou poder ter isso em casa. Mas tudo, quando você vê, já tem. O meu filho tem 5 anos, já tem crianças na escola dizendo para ele: não acredito que você acredita em Papai Noel. Eu falei, gente, 5 anos, eu acho que eu descobri com 12 que não existia. Então, eles têm um acesso à informação, tudo é muito mais rápido. Então, De uma forma muito acho que o rápida, segredo é a né? gente dourar menos a pílula, né, Mônica? A gente conseguir, claro, conversar numa linguagem que eles entendam, mas ser cada dia mais claros. Só a gente também tomar esse cuidado, assim, né? A fantasia faz parte da vida da criança, então não dá também de tirar tudo isso deles, né? Então, esse cuidado, né? Esse desafio diário da gente olhar sempre para os dois lados, né? Nem excessivamente, nem pela falta, nem pelo É. excesso e nem pela A gente vê falta. que eles estão perdendo essa Mas, fantasia cada vez mais cedo, mas isso, que a gente tente manter essa inocência cada vez mais. Mas é uma geração que realmente vem passando o carro mesmo, né? Eles eles é vêm tudo muito com muita diferente. bagagem de mudança, né? Exatamente, mudança de tecnologia, de tudo mais avançado. A gente tem que se adaptando e tendo cuidado, né? Acho que a palavra que a gente tem que ter com eles é assim, leveza, naturalidade e cuidado, né? Não deixar eles nessa coisa excessiva, que a gente já fala várias vezes, né? Excessivamente nos eletrônicos, nas redes sociais, tudo que é excesso, em algum momento vai aparecer, né? O dano. É isso. Enfim, alguém pergunta se nós temos mais tempo, tô meio perdida aqui. Nós temos mais 8 minutos. E aí, Mônica, assim, o pessoal tá todo mundo muito quieto aqui. Vem alguns comentários, mas perguntas não vieram. Pessoal, nós temos mais 8 minutos de live. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta para a doutora Mônica, fiquem super à vontade. A gente está aqui para realmente conseguir elucidar as perguntas de vocês. Se não, Mônica, nós podemos já partir para as considerações finais e fazer um resuminho aí de tudo que você Isso. trouxe. Tá. Só uma coisa importante que a gente estava falando também com relação a essa questão da superproteção, né, Melissa? Que isso também gera medo e gera ansiedade. Então, esse cuidado, né, com as nossas crianças também, de não super Tem protegê-los, que ser né? dosado. Eles precisam de uma exposição natural, né, diante dos perigos, dos desafios, lógico, né? Analisado, medido, risco, perigo, para que eles não se sintam super protegidos, né? E essa superproteção pode levar, assim, a esses sentimentos de medo e de ansiedade exagerados, não É tenha porque gera dúvida. uma sensação de incapacidade, né? E a incapacidade Isso, gera ansiedade. né? Gera ansiedade, insegurança, né? Mas é isso, pessoal. Então, é olhar para os nossos pequenos, assim, com esse olhar com leveza, com naturalidade, aproveitar esses aprendizados que eles nos proporcionam, conviver com criança é muito divertido, eles vêm com, né, umas ideias muito interessantes das coisas. E a gente está disposto a crescer com eles, a mudar de fase como pais. Se a gente muda de fase com eles como pais, eles ganham segurança, se sentem seguros, a proteção vem naturalmente, não é a super proteção, né? Eu penso que é disso que eles precisam, né? Dessa relação mais leve, mais natural, né? E confiar na nossa Mais ou intuição, menos isso. né? Se a gente Isso, acha que tem algo exatamente. acontecendo, vá atrás, né? Eu acho que é importante a gente sempre, não, acho que é coisa da minha cabeça.
a intuição de mãe e pai, né, em relação ao filho, quando a gente traz uma Isso, relação presente e atenta, nunca é demais. exatamente. Validar o que você sente também, porque daí teu filho também se sente assim, validado, né? Exatamente. Importante, fundamental. Mônica, É isso, Melissa. Acho quero te agradecer demais, né? Como sempre, as lives são muito explicativas. Eu sempre te trago muito esse feedback da aplicação prática das lives, da forma como você explana os assuntos. Fica muito claro para os pais essa orientação da forma de agir, mesmo sabendo que cada criança é uma criança. Mas existem coisas que servem para a maternidade e para a paternidade de uma forma geral. Sempre maravilhoso ter você aqui com a gente. Pessoal, no mês que vem, a gente ainda vai fechar a data, mas o assunto vai ser os limites da tecnologia na vida dos nossos filhos. E principalmente de que forma a rede social pode impactar de uma forma marcante e nem sempre benéfica a vida dos adolescentes. uhum. Isso é um tema bem importante também, né? Bacana a gente falar É, disso. Eu que agradeço por você estar aqui com você e né, espero ter contribuído de alguma sempre. forma aí para as pessoas que assistiram. Esse friozinho, vamos para casa. Agora vamos tomar uma É. sopinha, né? Ai, Pessoal que ficou com a gente porque eu aqui, quem está embaixo das cobertas, aproveitem. Quem ainda não foi deitar e está nos assistindo pelo celular, muito obrigada também por terem ficado com a gente aqui até agora, mesmo no frio. Esperamos que realmente a gente tenha conseguido trazer um conteúdo muito bacana para vocês. Fiquem à vontade para nos sugerir temas pelo direct, porque a gente sempre vai buscar trabalhar esses temas para trazer para vocês da melhor forma. Um beijo a todos, um excelente final de semana. Mônica, até a próxima. Um beijo. tá, Melissa.